uma música muito bonita. Acho que é assim, ó. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim. Foi feita assim. A cruz do Salvador. A cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: Tu és o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Vamos cantar junto assim. Foi feita assim. Foi feita assim. Só vocês, a cruz do Salvador. A cruz do sal. Madeiro lavrado, madeiro com pregos cravados, pesado. Chegando ao Calvário. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos na fronte sagrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos na fronte sagrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Agora cante assim. Foi feita assim. Foi feita assim. A cruz do Salvador. Madeiro gravado, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Amém. 100.000 pessoas cantaram debaixo de chuva no Rock in Rio. Eu quero pelo menos ouvir a sua voz aqui nessa manhã, nem que seja o refrão que diz assim, ó: foi feita assim a cruz do Salvador. Não importa se a sua voz é boa não, pessoal, a minha também não é, eu não estou nem aí. Você está cantando para Jesus, amém? Então o refrão diz assim: foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. É só isso. Eu acho que vai dar para você cantar, amém? Vou ler de novo, hein? Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Vamos lá? Foi feita assim a cruz do Salvador. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Muito obrigado por vocês estarem cantando para mim. Muito obrigado. Agora vocês vão cantar para Jesus. Então você vai colocar um pouquinho mais de força. Amém? Ainda que você não tomou café. Foi feito assim. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos pesado. Você vai cantar de novo. Foi feito a cruz do Salvador.
Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado. Agora sem ninguém falar, vamos lá. Foi feito assim. Diga para ele. A cruz do Salvador, madeiros lavados, com pregos cravados, pesados ficou. Faz assim com as suas mãos. Oh, meu Pai, todos nós somos dignos de misericórdia. Aliás, não somos nem dignos de misericórdia, mas por causa da tua compaixão e por causa da cruz, que foi derramado todo o teu sangue, por causa do Senhor nessa cruz, por causa do Senhor nessa cruz, a tua misericórdia nos alcançou. E nessa manhã se renovou mais uma vez. Aleluia, diga aleluia. Aponte as mãos para essa cruz. Foi feita assim a cruz, o Salvador, madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Amém. Toda vez, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Às vezes você pode pensar, por que você não vai direto à palavra? Porque isso aqui, pessoal, não é um comércio, isso aqui não é uma loja, isso aqui é a casa de Deus. E nós estamos entrando na presença do Altíssimo. Amém? Nós estamos entrando. Toda vez que você passar por aquela porta, você pode dizer assim: eu estou entrando na presença do Altíssimo. E se você entrar com o coração aberto, você vai receber. Você só não vai receber se o seu coração estiver fechado. Mas se você entrar aqui dizendo: Jesus, me ajuda, Jesus, tenha misericórdia. Porque nós precisamos de quê? De misericórdia. Quando o seu coração está aberto, então o Espírito Santo ele trabalha. E não se sinta indigno pelos seus pecados, porque Ele está aqui para te perdoar e vai te perdoar em nome de Jesus. Amém? Mateus 22, pessoal, essa palavra é uma palavra tão maravilhosa que se eu ler ela todos os dias, eu já leio há 30 anos, e cada vez que eu leio, o meu coração se alegra. Aqui diz acerca é uma parábola. Jesus, quem escreveu essa parábola, quem leu essa parábola, foi Jesus. Está dando para ouvir atrás? Está dando? Quem leu, quem escreveu, quem fez, não foi os discípulos. Aqui diz assim, ó, Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar. Se o som estiver muito alto, vocês me avisam, tá, pessoal? Porque às vezes a gente não tem um controle direito aqui. Tá bom assim? Tá muito alto? Tá bom? De novo entrou Jesus a falar. Baixa só um pouquinho o meu aqui do altar, só um pouquinho. De novo entrou Jesus a falar por parábolas. Então quem entrou a falar, pessoal? Jesus. Dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas dos seus filhos. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram o quê? Quiseram ir. Não quiseram? Fala, pessoal. Vir. De novo. Vir. Sabe que tem acontecido isso, né? As pessoas a cada dia que passa estão mais frias para buscar. Estão com mais dificuldade. Quantas pessoas que você convida e ela até diz que vai. Não, eu vou. Quem aqui você já convidou alguém que ficou certo de vir e não veio? Faz assim. Pois é, porque as pessoas, elas não estão tendo mais essa sede.
E eu fico perguntando o seguinte: se ela não tem buscado, se ela não tem congregado, se ela não está tendo desejo de congregar, como é que essa pessoa vai chegar lá em cima? Se essa pessoa não está se preparando, porque tudo você tem que se preparar, ou não? Olha aqui para mim. Por exemplo, quando você acordou hoje, o que você fez? Você foi até o chuveiro, tomou um excelente banho, que eu tenho certeza que todo mundo, eu queria que você fizesse isso. Por quê? Porque você está vindo para onde? Para a casa de Deus. Eu levanto 5 da manhã, 5 e pouco, eu vou lá, tomo o meu banho. Aliás, todo dia, mas assim, o domingo especial. E você podendo, pega a melhor roupa, porque não sei se você vai entender, mas cada dia que passa, cada dia que amanhece, é como se fosse o último dia, é como se fosse a chegada do Senhor Jesus. Eu vivo como se cada momento ele fosse chegar. E se você não viver assim, você vai acabar tendo uma surpresa. E aqui diz que eles não quiseram. Enviou ainda outros servos, como esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Só uma coisa aqui, não dorme não, gente. Tudo está pronto. Eu sei que eu não tenho essa ideia da vinda dele, assim, a data, mas eu sei que tudo está muito próximo. E eu não vejo a hora de, como diz o outro, picar a mula desse mundo velho e ir para um lugar que eu nunca mais vou voltar. Aliás, você sabe, só queria dar um alerta aqui, que todos nós vamos viver na eternidade. Só que existe 2 eternidades. Existe uma eternidade com o Deus Todo-Poderoso, aonde não teremos relógio, aonde não vai ter sol, porque Ele vai ser nossa luz. Você imagina você tomar o café com Deus. Ué, bicho, mas lá vai ter café? Eu não sei como é que vai ser não, eu sei que vai ser bom. Mas imagina você tomar o seu café. Uma coisa que eu gosto muito é do pôr do sol. Quem gosta muito do pôr do sol? Você gosta? Mas não vai ter pôr do sol, porque o dia não vai acabar mais. A luz vai ser constante, vai ser sempre. Vamos lá. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Quer dizer, muitas pessoas não estão nem aí, né, gente? Estão curtindo a vida, vão curtindo, vai curtindo, vai ser igual Noé, quando a arca fechar, quando a porta fechar, já era. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aí Mateus 22, 8. Então disse aos seus servos, isso aqui são palavras do Senhor Jesus, pessoal. Ele está fazendo aqui uma simulação de como vai ser. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, está pronto o banquete, mas os convidados não eram dignos. Eu não estou falando isso para te acusar de nada, não. Mas eu pergunto, eu vou continuar lendo aqui, mas eu pergunto, você está pronto? Porque a qualquer momento, nós vamos ter que nos reunir
E ele vai tomar a igreja, vai ser levada de qualquer parte desse mundo. A Bíblia diz que assim que ele descer sobre as nuvens, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, aqueles que morreram com Jesus. Estão ouvindo, gente? Aqueles que morreram com Jesus. E, por exemplo, tem familiar meus que eu não sei se foram salvos, que eu nem conhecia esse Deus ainda, mas eu sei que tem outros que foram. E todos que morrerem a partir de hoje serão, porque eu sirvo ao Senhor Jesus e creio que Ele, e as minhas orações, nem que seja na última hora, ele vai ser salvo. Ele pode, meu familiar pode ser um alcoólatra, meu familiar pode fumar 50 maços por dia, nem que seja na hora, Deus vai o perdoar, porque Ele vai buscar misericórdia. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que viver uma vida errada e vai ser salva. Não, eu sei que nem que seja na última hora, Deus vai trabalhar. Mas primeiro serão os mortos em Cristo. Aonde tiver. Pode ter sido comido pelo peixe, pode ter sido levado pelo espaço. Onde tiver alguém que morreu com Cristo, ele vai chegar até as nuvens. E em seguida, depois de segundos, nós vamos chegar. Eu estou falando nós, pode ser nós? Ou não? Então diga nós. Não, mais forte. Não, para acordar. O bicho só é chato, hein? E aí, vai ser servido um grande banquete. Por quê? Porque Jesus vai levar, eita pessoal, olha isso aqui. Ele vai levar a igreja dele. Ele vai levar a igreja dele. Primeira coisa que vai acontecer depois do arrebatamento é que ele vai levar a igreja dele para uma santa ceia. Imagina? Vamos para essa ceia, Cida? Imagina. Você poder sentar à mesa com quem? Tira o olho, Mateus. Brincando. Imagina você sentar à mesa. Imagina você. Eu sei que a gente não somos merecedores, mas imagina, você está, só pensa agora. Fecha os olhos só um pouquinho, fecha os olhos só um pouquinho. Imagine você no meio de, eu creio que bilhões de pessoas, desde a época, vai estar lá todos, Maria Madalena, todos que foram salvos, todos, a mãe de Jesus, todos estarão sentados ali. Agora abre os olhos, imagina, aí você olhar enquanto a sua vista alcança, aí você olhar e falar, caramba, eu estou aqui na ceia. Ó, depois divide com o Mateus, tá? Eu estou aqui na ceia. Escuta. Imagina. Caramba. Eu estou aqui na ceia. Pessoal, está dormindo não, né? Está só meditando, né? Tá. Amém. Deus abençoe. Será uma bênção de Deus, tá? Imagina. Vocês estão com pressa, gente? Imagina esse dia. Queria que você pensasse nisso. Nós vamos fazer em 2024, nós vamos voltar em Israel com uma caravana. Tem mais de 40 pessoas já nessa caravana. Quem quiser depois você pode saber mais acerca dela. E tem pessoas dizendo assim, meu Deus, bispo, não vejo a hora de chegar em Jerusalém. É maravilhoso, mas imagina o dia que você estiver diante de Deus, pessoal. Por isso que vale a pena pagar o preço. Vale a pena.
Vale a pena ser injuriado, vale a pena. Vale a pena. Às vezes você é taxado de idiota, né? Não é? Vai lá com seu pastor, pede para o seu pastor, não é assim? Fala com ele. Esse dia não vai demorar, esse dia está próximo, e eu estou me preparando todo dia para ele. Por isso, eu tenho uma notícia boa para você: ninguém aqui está condenado. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Se o mal estava te condenando, de repente você vai, meu Deus, misericórdia, então eu estou frito. Não, tá não. É só você se consertar. Não casou? Então casa. Você não é casado, você vai casar. Se você ainda tem contato com alguém, você vai parar de ter contato até casar. Você vai se reconciliar com Deus. Bispo, mas eu estou subindo nas paredes. Então amarra a corda na parede. Bispo, mas olha, mas é que o senhor não está na minha pele. Eu fiquei 5 anos, quase 5 anos noivo, namorando, e nunca toquei na minha esposa. É fácil? Mas para o senhor é fácil. O senhor é pastor. Como assim? O fogo é a mesma coisa. Mas e o controle da salvação? Que a primeira coisa quando você vai fazer alguma coisa, peraí, e a minha salvação? E a minha salvação? E o Espírito Santo? E era que hoje é minha esposa. Nós vamos fazer 25 anos. É minha esposa. Podia pensar, já é minha esposa mesmo? Não. Não brinque, pessoal. Eu não estou dizendo que, nossa, bicho, mas aí é ser santo demais, não é não. Cuidado que está muito moderno por aí, tá? A coisa está ficando muito moderna. Então você vai ter que segurar a onda aí. Segura a onda aí. Se você está subindo pela parede, o problema é a parede, derruba a parede. Mas segura a onda. Aí diz assim: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, convidai o... Eu estou no 9, tá, pessoal? Convidai para as bodas, a quantos o encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou como, pessoal? Cheia, repleta de convidados. Então, porém, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia uma veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei, não esqueça que isso aqui é uma parábola de Jesus. Então ordenou o rei aos serventes, olha só, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, esse jogar nas trevas, jogar no lago de fogo. Porque muitos são chamados, mas poucos o quê? Hein, gente? Então, naquele dia, não dá para disfarçar uma veste, porque só quem tiver com as vestes nupcial, limpas,
Como? Limpas. Limpas. Então, eu queria que você fizesse uma análise. Como é que está a sua vida com Deus? Hoje está muito bagunçado. Hoje está muito bagunçado. Hoje as pessoas, elas querem ser modernas demais. Você vê que os pastores, até os pastores estão fazendo tatuagem. Eu não tenho nada. Eu não quero dizer para você, bicho, se eu fizer uma tatuagem, o senhor acha que eu vou para o inferno? Não. Vai para o inferno quem não largar o pecado. Mas eu faço uma pergunta. O que vai mudar esse pedacinho de escrita no teu braço? Mas as pessoas, repito, não se sinta condenado. Bispo, eu acabei de fazer e agora o que eu faço? Fica com ela. Porém, essa tatuagem não vai ajudar. Mas eu posso ir para o inferno porque eu fiz uma tatuagem? Não é que você pode ir para o inferno. Não vejo que você vai para o inferno. Mas a tendência, depois da a carne, você vai dando, ela vai querendo o quê? Querendo mais. Vai querendo mais. Vai querendo mais. Vai querendo mais. Vai querendo mais. Então você tem que, de certa forma, ir fugindo dessas coisas. Eu tenho coisas que eu ainda sou meio tradicional. Há quem fala assim, bispo, tira a gravata, faz uma reunião mais descolada, pinta a igreja aí de alguma cor aí. Não tem nenhum problema. Mas eu prefiro ficar nesse jeitinho tradicional. Amém, pessoal? Mas isso é Caxias, então eu vou continuar sendo Caxias. Ei, cuidado. Lá em Apocalipse diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu lia ontem em casa, que quando como é que é? Quando sai o pastor, quando mata o pastor, como é que é? As ovelhas ficam espessas. Agora fugiu de mim, me ajuda aí os pastores. Como é que é essa mensagem? Quando o pastor não está, as ovelhas ficam espessas. Nossa, eu estava com essa mensagem aqui para ler. Ai, meu pai, eu li ontem. Como é que é? Quando o pastor... Quem pode me ajudar aí, gente? Acha aí. Onde está escrito? Só esse versículo. Quando as ovelhas ficam espessas. Alguma coisa assim. Achei. Mateus 26, 31. Mateus 26, 31. Olha só. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Para um pouquinho. Aonde que o diabo mais tem trabalhado? Fazer você olhar para um pastor com maus olhos. O diabo, ele vai usar quem ele puder. E ele não vai usar alguém lá do Japão falando na língua do Japão. Ele vai usar alguém que tem acesso ao seu WhatsApp, alguém que tem para chegar, para de alguma forma fazer. O diabo, ele tem trabalhado muito interno. Você vê que tem pastor, eu sei que tem mau pastor. Em todos os segmentos tem mau. Tem mau pastor, tem bom pastor, tem mau advogado, tem bom advogado, ou não é? Sim ou não? Sim. Tem bom político, tem mau político, em todas as áreas tem gente honesta e desonesta. Mas o diabo, ele quer ferir os seus olhos para que você não veja mais Deus no pastor. E quando você não vê mais Deus no pastor, você não tem mais prazer em buscar Deus. Por isso que a ovelha tem que ter um pastor.
Quem quer? Quem aceita que eu seja o seu pastor? Toda ovelha tem que ter um pastor. E você tem que ter esse cuidado com os seus olhos, para você não perder esses bons olhos. Agora, claro que você não adianta você querer olhar para mim, eu vou de alguma forma, uma hora eu vou falhar com você. De repente eu vou marcar uma visita, não vou, alguma coisa de repente vai. Mas também você tem que entender que o pastor que está aqui no altar, ele é de carne e osso, ele é falho. Se você está aí olhando para mim dizendo assim, mas peraí, o senhor é o pastor, tá bom. Mas se eu olhar para você também, mesmo que você seja uma pessoa de Deus, você é falha. Nós somos falhos. O que você não pode aceitar é a vida errada. Se tem coisa errada, você tem que tirar. Por exemplo, o pastor. Uma coisa que o pastor tem que ser é bem casado. O pastor não pode ser mal casado. O pastor pode ser solteiro. O pastor só não pode ser mal casado. Por que eu vou dar para você se a minha primeira ovelha está doente? Não tem como. Se a minha primeira ovelha, se eu não consigo cuidar da minha primeira ovelha, como é que eu vou cuidar das outras? Vocês estão prestando atenção, pessoal? Para você não se perder? Então, um alerta para você. Não preciso ser eu o seu pastor. Você pode ter outro pastor, seja qual for. De repente você está aqui, mas você não é daqui. Você vai em outra igreja, não sei. Ou você me assiste agora, você é de outra igreja. Mas só observa se o seu pastor ele é bem casado. Se ele não é bem casado, então ele não pode ser seu pastor. Porque ele não está conseguindo ser pastor nem da ovelha dele. Porque a primeira ovelha é quem? Minha primeira ovelha é minha esposa. Amém, pessoal? Amém. Inclusive, hoje ela não está aqui porque ela fez uma cirurgia. E ore por ela também, amém, gente? Mas graças a Deus está tudo bem. Mas ela fez uma cirurgia, teve que fazer uma cirurgia. Porque também somos de carne e osso. Mas tudo está no controle do nosso Deus. Diga graças a Deus. Fiquem de pé. Aleluia. Ontem eu estava no hospital com ela, e aí eu estava vendo o celular dela chegando um monte de mensagem. E às vezes a pessoa pode estar pensando assim, poxa, a dona Fernanda não me atende, olha, ela está de boa e não me atende. Mas você não sabe as lutas que nós enfrentamos. Quando você quiser me julgar minha esposa, olhe para você também. Que às vezes, sabe o que acontece? Você pensa que só você tem luta. Uma pessoa diz, bispo, olha, acho que ninguém tem as lutas que eu tenho. Você se engana, todo mundo tem as suas. Cada um aqui está passando por uma batalha. Por isso você tem que respeitar cada pessoa que estiver perto de você, porque todo mundo está passando por uma luta. Eu entrei no elevador, tinha uma moça assim que entrou, uma enfermeira, toda arrumadinha. Aí eu falei, bom dia. Aí ela fez assim, ó. Bom dia. Primeiro ela fez. Quer dizer, sabe Deus a guerra daquela enfermeira. Mas eu quero trazer uma coisa boa para você hoje. Que diante de todas as suas lutas, Deus nunca vai soltar a sua mão. Palmas para o Senhor Jesus.